Eu já estou convicto há algum tempo sobre isso, porém eu não sabia exatamente como proceder. A verdade é que a nossa capacidade ela é limitada, a capacidade do homem é limitada, mas também a gente vê na Bíblia vários exemplos que o Senhor sempre coloca os seus Moisés, Ele tem os seus Abraão, Ele tem os seus Davi, Ele tem as suas rainha Esther, Ele tem as suas Déboras, Ele tem as suas pessoas, Ele tem as pessoas com quem Ele pode contar. E eu creio que as pessoas com quem Deus pode contar no Ministério Ouvir e Crer estão aqui nessa noite. Você pode dizer um amém? Então nós não queremos passar o ano de 2015 sentado nessas cadeiras, levantando, sentando, levanta sua mão agora, canta e adora Jesus, amém, glória a Deus. Agora senta, agora é o momento da oferta, o momento do dízimo, amém, glória a Deus, aleluia. Amanhã, segunda-feira tem oração, quarta tem culto, domingo, e tudo de novo. O que nós temos entendido é que as coisas de Deus, elas se definem de 3 maneiras, pelo menos dentro daquilo que eu estou propondo aos irmãos. Ela é uma vontade boa, agradável e perfeita. Então existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, e Deus sabe aonde é que Ele pode te usar, Ele sabe como Ele pode te usar. Então somente é necessário que você entenda isso e você queira isso, né? A gente vê que tem pessoas que só de pegar no microfone ele treme, mas põe essa pessoa frente a frente com outra, o resultado é outro. Essa pessoa consegue transmitir paz, consegue transmitir segurança, consegue transmitir uma palavra amiga, consegue transmitir fé. E eu penso que dessa maneira Deus quer usar a igreja de Jesus. E por muito tempo eu tentei pastorear, e é o que eu vivo procurando fazer, né? Eu acho que o pessoal usa muito no futebol aquela ideia, né? Que bate escanteio e corre para o gol para fazer o gol, né? Não dá certo isso. E eu reconheço que eu não consigo isso. É por isso que já há algum tempo, né, quem tem uma memória boa sobre esse tipo de assunto, sabe que eu estou sempre procurando dividir tarefas. Eu não quero ser aquele que faz tudo. Na verdade eu quero ser aquele que vai chegar um momento em que tudo que eu faço é levantar as mãos e orar. Porque significa que existe um povo que entendeu o que significa chamado. O pastor, que é eu diria um pastor de sucesso, ele é o pastor que se faz desnecessário. Ele é honrado porque ele já ensinou um caminho e as pessoas sabem o que precisa fazer. Eu creio que como pais, a nossa maior alegria é ensinar o nosso filho a sair das fraldas e usar o banheiro por conta própria. Eu creio que a gente se realiza num momento como esse, de que você ensinou seus filhos a irem fazer suas necessidades sozinhos. Isso é um processo importante na vida de uma criança. A outra coisa é que quando ele sai do peito, ele vai para papinha e você continua dando, e quando você está dando essa papinha, chega um momento que ele quer pegar a colher, e nessa de pegar a colher ele faz uma lambança tremenda, mas aquilo também é importante, porque essa criança, ela está no processo, mas chega um momento que essa criança vai comer sozinha, e eu creio que você como pai e mãe fica feliz por conta disso, sim ou não, irmãos? A minha alegria enquanto pastor é exatamente nisso, mas na vida espiritual, é de ver que os filhos que receberam Jesus como Senhor, e quando eu me refiro a filhos, eu falo de filhos ministeriais. Eu digo que tem filhos ministeriais, tem discípulos, tem congregados, e tem multidão, e tem a comunidade. Como que é isso? Comunidade, toda essa cidade de Horácio é a nossa comunidade, é o lugar que Deus nos deu para trabalhar, é o lugar que Deus nos deu para pregarmos o Evangelho. Deus não fechou o monopólio com nenhuma igreja dessa cidade. É essa igreja que vai ganhar a cidade para Jesus. Não, Ele não fez isso, mas Ele deu a missão para um povo que escuta Ele, e eles estão em todas as igrejas da cidade. Você pode dizer amém por isso? Então essa é a comunidade que nós estamos vivendo. Aí vem a multidão ela frequenta a igreja, a denominação. A multidão ela vem, ela se alimenta do pão que serve na igreja, ela se alimenta daquilo que é dado na igreja, a palavra, ela se alegra aqui, ela se satisfaz aqui, mas hoje ela vai aqui, amanhã ela vai acolá, e assim por diante. A multidão ela não tem compromisso, a multidão ela serve do jeito que ela entende que pode, do jeito que ela acha que dá. E deu fome, ela come, e a hora que ela quer ir embora, ela vai. A multidão não tem compromisso. Aí vem os discípulos, aliás, vem os congregados. Os congregados são aqueles que não, eu sou daqui, meu pastor é o pastor Géder, mas ele não dá satisfação,
ele frequenta quando quer, quando vem, é muito parecido com a multidão. A diferença é que a multidão visita tudo quanto é lugar, o congregado não, ele está aqui, mas você não conta com ele. Não me tira do meu lugar de conforto. O congregado, ele está dizendo assim, eu estou aqui, pastor, conta comigo, mas pode enviar a Sueli que ela está disposta a fazer. Eu estou aqui, pastor, mas eu sou muito ocupado, o senhor sabe disso. Eu tenho muitas tarefas para fazer. Esse é o congregado, ele é importante, só que é o processo de Deus na vida dele, só vai acontecer se esse congregado entender e estar disposto a tornar-se discípulo. Jesus, ele disse em Mateus, ele disse em Marcos, ide e fazei discípulos. Por quê? Porque o discípulo significa aquele que aprende com o mestre. O mestre é Jesus, e Jesus diz assim de si mesmo, aprendei de mim. Ele diz para você aprender dele. É por isso que eu incentivo você a ler a Bíblia muito mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes aquele texto, até que finalmente aquele texto te convença. Porque a nossa carne, ela rejeita, a nossa carne, ela quer e deseja o mundo. Ela vai ficar aqui, ela é pó. Mas eu também li na palavra que nós devemos servir a Deus de corpo, alma e espírito. Eu li na palavra que o nosso corpo deve ser encontrado em harmonia, corpo, alma e espírito. Li isso hoje ainda. Então, o discípulo é esse. E o discípulo, você pode contar com ele, ele ajuda você a servir as pessoas. Ele ajuda você a cuidar das pessoas. E eu estou nessa noite com discípulos aqui em nome de Jesus. Amém? Discípulos de Jesus, não são os meus discípulos. Mas eu quero, hoje no mundo a gente vê isso. Por que seria discípulo do pastor Géder e da pastora Silmara? Porque a gente congrega no mesmo lugar. Eu sou como se fosse o seu Moisés, o seu Abraão. Eu sou aquele que, ei gente, vamos lá, vamos orar, vamos buscar. Precisa disso, Deus mostra isso o tempo todo na Bíblia, né? Então, diante disso vem depois os filhos, que não são diferentes dos discípulos. Eles são as mesmas coisas. A diferença é que eu, dentro do meu entendimento, dentro da minha convicção, os filhos basicamente são aqueles que foram batizados por mim. Há um peso mais forte, né? E a única diferença entre filhos e discípulos é essa. Então sempre que eu coloco alguma coisa, eu falo discípulos e filhos. Aí você tem filhos assim, com muita vontade de Deus, filhos com menos vontade de Deus, e é filho. Filho vai, volta, bate na minha cara, me chuta, volta, vai, né? Já viram vários fazer isso, né? Não sei como é que o pastor aceita ele. Filho você não joga fora. Eu não desisto de filho, não desisto de discípulo, estou sempre. Ontem eu mandei um embora pelo WhatsApp. Procura alguém que você vai respeitar, que você vai se submeter, que você vai orar junto. Procura alguém. Hoje ele ligou, finalzinho da tarde agora, né? Eu preciso de você, ligou chorando. Então, a diferença entre a comunidade, a multidão, os congregados e os discípulos e os filhos, basicamente é essa que eu acabei de dizer com vocês. Então eu não consigo pastorear filhos, discípulos e congregados, mas os filhos e os discípulos ajudam a que a multidão e os congregados tornem-se discípulos. E no caso de não serem batizados ainda, quem sabe é alguém que já foi batizado, mas está perdido, virou andarilho espiritual. O que é o andarilho espiritual? Ele vai de igreja em igreja, que ele não consegue ficar sem igreja. Ele se conformou em viver hoje nessa igreja, amanhã na outra, porque ele tem um entendimento assim, tudo é de Deus, todo caminho leva a Deus, o importante é eu estar em Deus, todas as igrejas são de Deus. Só que não é bem assim. É por isso que tem as tribos para explicar isso para todo mundo. São 12 ao todo, cada um é da sua tribo, mas o propósito de luta, de guerra, juntava todas as tribos. Eles iam à peleja. Quando juntava todas as tribos, era Israel guerreando e Deus na frente. Mas chegava o acampamento, cada um tinha a sua bandeira. Se você ler no Levítico, Êxodo, Levítico, Números, você encontra exatamente isso que eu estou explicando para você. Então tinha suas bandeiras, seus estandartes.
12 estandartes, tinha 12 líderes em cada tribo. Moisés falava com todo Israel através de 12 homens, e com isso eu não estou querendo estabelecer uma numerologia de 12 aqui, viu, irmãos? O César já deu risada, né, César? Eu não participei desse negócio há 10 anos atrás, não vou começar hoje. O que eu quero dizer é que existe um princípio estabelecido de organização, a fim de podermos lidar com tudo isso, que é o crescimento da igreja de Jesus. Jesus não quer arrebatar um grupo, Ele quer arrebatar uma multidão de discípulos cheios do Espírito Santo de Deus. Para isso eu gostaria de embasar a minha fala em um texto que está no livro de Êxodo capítulo 18, verso 13. Êxodo capítulo 18, verso 13. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Bíblia nova, hein, Vitor? Quem quiser uma Bíblia nova igual o Vitor, né? Procura a mim, procura a Silmara. Letra gigante assim. Se você está ficando, já está começando a fazer assim, ou tendo que fazer assim, tem umas Bíblias com a letrinha maior ali, né, Serginho? Serginho já faz assim, já. Silmara também. Agora eu vou mostrar um negócio para ela, faça assim, ela tira assim. Daqui a pouco vai pedir o cabo de selfie da Jana para fazer assim, bota lá na frente para começar a ler. O cabo do selfie serve para isso também, né? Você já pensou, o irmão vai ler a Bíblia aqui na igreja, ele põe o cabo do selfie e... Está fazendo, irmão? Batendo foto? Não, pastor, estou lendo a Bíblia, que eu não consigo enxergar. Isso é nova, né? No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até o pôr do sol. Irmão do céu, pensa comigo, um dia inteiro debaixo do sol. O negócio era mais difícil naquela época. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Verso 18: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu sozinho não consigo, irmãos. Eu não consigo. E o pior é que se for só nós vamos acabar morrendo, porque diz que aqui ele não aguentava e o povo não aguentaria. Viu só? Está escrito aqui, o povo não aguentaria e Moisés não aguentaria. Verso seguinte: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Amém?
esse texto serve para embasar o que eu estou propondo para a igreja. Nós dividimos tarefas. Todo mundo aqui tem capacidade. O mesmo Espírito Santo que opera em mim, opera em vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Diante disso, irmãos, quando eu vejo pessoas entrarem aqui e irem embora, eu me sinto arrasado. Domingo passado, sentou um homem, mais ou menos aqui onde está o Mauri. Um senhor de uma camiseta vermelha. Alguém viu? Eu não sei quem é aquele homem. Quem é ele? É um pedreiro. Eu olhava para ele, eu falei, quem falou com aquele homem? Sei o Clarival? Tem nome dele, telefone? Endereço? O que ele falou? Então, é esse tipo de coisa que precisa acontecer. Eu vi ele lá de cima. Então é importante, porque essas pessoas vão entrar aqui. E eles não podem sair do mesmo jeito. Entraram procurando ajuda. Entraram procurando Deus. Preste atenção ainda mais aqui. Aqui nem cara de igreja tem. Nem nome de igreja tem. E o cara entrou aqui dentro. Só falta ele entrou pensando que era um bar, né? Lá no clube lá embaixo o pessoal entrava pensando que era baile, né? Vai ter um baile aí, eu falei, vai ter um baile dos bons aqui hoje, né? No começo entrou muita gente querendo bailar lá, né? Então, o que a gente vê acontecendo? Moisés, ele tinha a responsabilidade de Deus, dada por Deus, para ajudar o povo. E esse momento ali era o momento que eles que tinham alguma situação a resolver, vinham diante de Moisés. Naquele tempo era desse jeito. Eu quero usar aquilo ali para ilustrar para vocês o que Jetro viu. Agora presta atenção, foi Jetro, o sogro, quem veio falar com Moisés. Mas é interessante que até esse momento, o tempo todo, quem falava com Moisés era o próprio Deus. O tempo todo você vê Deus falando com Moisés. Sobe aqui Moisés na tenda, a nuvem vinha, a glória aparecia, sempre Deus falando com Moisés. Chega um momento que o sogro vê Moisés fazendo aquilo, o que ele faz? Você vai morrer e o povo também. Você está em dificuldade e o povo também. Vamos imaginar um dia como este hoje? E nós todos ali vamos dizer que a gente estava reunido ali no Douradão, vocês todos em pé, 8 horas da manhã, todo mundo lá, eu sentado na minha cadeira, debaixo do sol, junto com vocês, mas eu sentado. Primeiro você, Jana vem, conta, aí resolve, ela sai, passou 10 minutos. Então quando chegasse lá atrás, lá no Raniel, lá no último lá, já era 4, 5 horas da tarde, vamos dizer que o sol estava se pondo. Seu Raniel, o senhor volta amanhã. Aí o senhor vem para o primeiro lugar da fila. É mais ou menos isso que a Bíblia está descrevendo ali, porque era de manhã até de noite, muito sofrimento. Interessante que não foi Deus quem falou isso para Moisés, foi o sogro dele, foi um amigo. O que eu estou hoje? O ano inteiro passado, especificamente no final do ano, conversando com o Domício, vendo, contando dos meus medos, dos meus receios, dos meus pensamentos com relação ao que eu vejo os pastores fazendo para a igreja crescer, e eu não queria ter essa motivação. Então o tempo todo eu ficava quieto, ao mesmo tempo que sempre desejando cuidar bem. Então eu fico mandando mensaginha, fico mandando WhatsApp, e fico telefonando, e aconteceu que você não veio, e tal, e quando falta reciprocidade, pior ainda, que eu fico naquela agonia, será que fulano recebeu? Será que não recebeu? Será que ele viu? Será que ele não viu? Não dá certo, não dá. Por isso que é importante que nós levantemos em nosso meio, e eu quero que você compreenda que hoje nós temos, vamos dividir a cidade aqui, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira e Rael Bonfacker. Então nós temos gente, Marcelino e Rael para lá, Marcelino e Rael para cá, para lá tem um monte, e para lá também tem gente. Em outras palavras, os 4 cantos da cidade hoje têm ouvido e crer. Ninguém diz amém?
Houve um tempo que era só Canaã 3. Só Canaã 3. Então Deus está levantando. Eu penso que por isso que quando eu comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, tem gente na cidade inteira. Eu já vejo uma multidão de discípulos. Eu não vejo uma multidão perseguindo bênção. Eu vejo uma multidão de pessoas querendo falar do amor de Deus. E para isso, irmãos, você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser formado em nada. Você só precisa querer viver com Jesus. Porque se você tem Jesus, você consegue transmitir Jesus. Quem tem Jesus, transmite Jesus. Amém? Eu usei esse texto para mostrar para os irmãos que sozinho eu não consigo. Então eles levantaram pessoas para ajudar. A Bíblia fala que quando Davi começou, ele tinha 30 valentes. Josué, quando começou, tinha também as pessoas que o auxiliavam. E eles disseram assim para Moisés, ou para Josué: Josué, assim como a gente escutou Moisés, a gente vai ouvir você. Então somente Deus seja contigo. Eu tenho procurado ser um homem de Deus. Para isso eu não é só testemunho. Eu não quero ser um pastor que vê a igreja como um comércio. Eu conheço pessoas assim. Então para isso é interessante que esse sentimento começou a vir esse ano, que esse ano foi um ano de estabilização financeira na igreja. Não foi aquele ano, é a primeira vez, para você ter uma ideia, nós entramos em 2015 e eu estou com dinheiro do aluguel que venceu agora, dia 5, já estava no caixa desde dezembro. Ninguém fala amém? Amém. Nunca aconteceu isso, nunca. Não sei se você sabe, mas o aluguel era pago com o meu limite, porque nunca tinha. Aí eu ia pagando juro do limite, e limite de banco vocês sabem que não é fácil. Falar, Deus, isso não é vida. Como se o Senhor está comigo, se o Senhor é a igreja, como o Senhor vai ficar nesse negócio aí? Então hoje eu tenho, só para vocês saberem, já tem para pagar esse mês de janeiro, já está pago, mês de fevereiro tem, e mês de março também já tem. Então o problema não é dinheiro. Eu poderia falar agora eu estou feito. Os meus amigos que pensam como eu, amigos não, os meus conhecidos que pensam dessa maneira, eles dizem, Géder, você tem uma boa igreja, dá para você viver tranquilo, dá para ficar de boa, não é assim, César? O cara está bem, o cara está de boa, ó, tem uma igrejona lá para sustentar ele. Não é, eu não vejo dessa forma, irmãos, eu não vejo. Um dia Deus fez um teste comigo e eu falei, se o Senhor quiser eu vou. Até na época eu estava muito revoltado, eu falei, eu vou lá para o Vale do Jequitinhonha, eu largo tudo, nada disso aqui me prende, né? Eu vou sozinho, diz a minha mulher, né? Eu só quero dizer assim, irmãos, que não me prende. Eu cheguei num momento assim, que para muitos pastores, eu sou um cara de sucesso. Nesses dias que eu estava pedindo ali, para o pessoal participar da ação entre amigos, eu estava triste porque algum ou outro que eu considerava chegado, participaria, né? E aí alguém muito chegado meu falou assim, Géder, entenda bem uma coisa, você mora numa boa casa, você anda num carro bom, tem uma igreja no centro da cidade, você é rico, cara, você acha que alguém vai querer te ajudar? Eu falei, poxa vida, não, fica assim, continue pensando assim, você tem razão, amém, tchau. Eu não vou ficar reclamando disso. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é isso que me satisfaz. Chegamos um momento que está tudo beleza, poderia ficar quietinho. Só que Deus agora chegou o tempo que a tua motivação não é mais dinheiro, tua motivação não é mais multidão. Agora eu vou te dar um caminho. Foi quando Deus me deu o ok aqui dentro. Aí Deus dá um sonho para a Silmara e Deus dá um sonho para mim. Sabe qual foi o meu sonho? Eu passava a igreja para o pastor Domício, e eu me colocava como auxiliar dele, porque a igreja não me prende assim, eu não vou ser mais o titular da igreja. Então eu passava para o Domício a igreja, e aí nós fomos conversar, e eu entendi que Deus estava querendo dizer para nós. Então naquela primeira reunião vocês ouviram a minha fala, ouviram a fala da pastora, depois na segunda vocês ouviram a fala do pastor Domício, e hoje vocês estão ouvindo a minha. Para resumir, o que é que vai acontecer? Na primeira fala nós mostramos a necessidade
de uma igreja sair da estagnação, sair da esterilidade em que ela está vivendo. Uma igreja que não recebe filhos, a tendência dela é morrer. Cidades pelo mundo, aí, principalmente na Europa, onde existem mais idosos do que nascem, elas estão morrendo, a cidade está acabando. Várias cidades de Portugal, recentemente não, eu soube recentemente, mas isso aconteceu para mais de 2 anos atrás, encontraram em Portugal uma casa, e aí eles foram entrar nessa casa, porque que o banco queria entrar naquela casa, e quando o banco entrou naquela casa, porque a parcela daquela casa não era paga, tinha, se eu não me engano, 7, 8 ou 9 anos, eu não me lembro agora, e eles resolveram ir tomar aquela casa de volta, o banco resolveu buscar aquela casa. Quando as pessoas responsáveis em entrar naquela casa entraram, encontraram o esqueleto de uma mulher na cama e o esqueleto de um cachorro do lado da cama. Nenhum familiar ela tinha, se tinha, ninguém se importou. Na casa daquela senhora, ela morreu na cama e o cachorro morreu do lado dela. Então tinha o esqueleto do cachorro e o esqueleto da mulher. Foi um pastor que contou isso aí o ano passado, lá em Caldas Novas, lembrei agora, lá em Caldas Novas, um pastor que é missionário em Portugal, contou para nós isso lá, e foi o ano passado que aconteceu isso, lembrei agora. Hã? Ah, é? Então, a coisa está muito séria, e aí diante da igreja, uma igreja que se acomoda, espiritualmente falando, está tudo bem. Eu me lembro de um tempo, que chegava 2 carros, 3 carros na igreja, o resto todo de bicicleta. Pensa num povo que orava. Estou enganado? Orava ou não orava, irmão? Os cultos de oração era assim, ó, era tão cheio quanto de domingo. Todo mundo de bicicletinha, ninguém reclamava da vida. Hoje todo mundo tem carro, tem moto, está muito calor para ir para a igreja, eu estou muito cansado. Toma cuidado, irmãos. Deus falou para o povo comer ervas amargas no Egito, para eles não esquecerem o tempo de escravidão. Até hoje Israel come ervas amargas, para lembrar o tempo da dor, lembrar o tempo da aflição, lembrar o tempo da escravidão. Deus não quer que nós esqueçamos o tempo do passado. Existe gente ainda hoje no processo, fique tranquilo, Deus vai fazer. Agora, é também irresponsabilidade da minha parte dizer para você que Deus vai fazer, se eu sei que você não anda de acordo com a vontade de Deus. Então Deus não vai fazer na sua vida. É igual eu ver um povo que tem promessa, como o povo que estava entre o deserto e a nova terra prometida, a terra prometida, e durante o caminho, não, Deus vai fazer, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele está contigo, Deus vai fazer, e vendo o povo na imoralidade, vendo o povo na murmuração, vendo o povo tentar a Deus, vendo o povo na idolatria, Deus vai fazer? Não vai não. Então, naquela conversa foi isso. Segunda conversa, veio o pastor Domício e apresentou para vocês alguns testemunhos do crescimento por conta de grupos pequenos, que nós estamos chamando de grupos familiares. Toda essa igreja já está convencida, e já está convertida, convencidos e convertidos, amém, irmãos? Porque se for só convencido, está errado, tem que estar convertido, convencido e convertido. E toda essa igreja precisa agora entender que não é apenas estar disposto, mas é também necessário estar disponível. Sair da zona de conforto, uma vez por semana, estar disposto a congregar de uma forma diferente. Foi daí que nós apresentamos na quarta-feira passada os grupos familiares que vão tomar conta em vários lugares da cidade. Amém? Agora, hoje, baseado nessa palavra, por que nós chamamos os irmãos aqui? Porque o critério que eu fiz assim um levantamento, eu tenho mais, dentro do meu olhar, tá? Eu tenho, olha só que incrível isso, eu tenho mais de 50 pessoas que podem ser líderes de grupos familiares. Mais de 50. Ninguém vale um amém mais forte assim não? Agora, para começar, eu quero iniciar comigo e com a Silmara um grupo familiar. E nesse grupo familiar, eu vou chamar algumas pessoas, conforme o pastor Domício falou, quarta-feira passada. Quem sabe você não vai ser chamado. E quem sabe quem não espera ser chamado, vai ser chamado. Nesse primeiro momento. Por quê? Porque eu só tenho condição de começar com um grupo.
mas a hora que esse grupo se formar, que é um prazo de 60 dias, nós vamos ter já 6 grupos, porque cada um vai sair para um grupo. Então eu não quero treinar uma multidão, eu quero começar como é para funcionar. Então eu vou escolher e eu vou considerar, o primeiro critério é, eu tenho mais de 60 pessoas, eu tenho vários casais e eu tenho vários solteiros. Então nós vamos começar com casais e vai ter um grupo de solteiros. Eu não vou separar casais, você vai para lá e o fulano vai para o lado de lá, não é nada disso. Todo mundo vai ficar restrito à sua região, e os discípulos vão participar na sua região, na primeira etapa dos grupos familiares. Mas o primeiro grupo a ser estabelecido é o do pastor Géder e da pastora Silmara. Nós vamos convidar algumas pessoas, ok? Quem vai participar? Primeiro tem os facilitadores, não é exatamente líder. A gente usa líder, parece que é aquele que manda, não é essa a ideia. O facilitador é aquele que está ali, chegou a hora de nós orarmos, pá, aquela coisa toda. E tudo isso a gente vai treinar, tem todo um método para acontecer, para que ninguém fique perdido sem saber o que fazer, ok? Então, diante disso, a gente vai escolher considerando o seguinte: você mora lá no Canaã 3, Marilena mora Parque do Lago, Natiele mora com Mohamed, Parque do Lago, Vaguinho mora na frente do aeroporto, Sueli mora, como chama lá? Seu bairro? Santa Brígida, Santa Maria, mora lá no Santa Maria. Então nós temos, quando divide a cidade, eu tenho gente dessa maneira. Aí você vai lá para o meu lado, tem eu para aquela banda lá, tem gente aqui para esse lado, do lado de cá, Quarto Plano, Campo Dourado, do lado de cá, Guaicurus, Isidro, Canaã 3, Cachoeirinha. Do lado de cá, tem para aquela banda lá, depois na própria Arraial, tem Adriane e Marisete, quem mais? Quem? Tem a Lina também, lá na frente, tem, bem na frente a casa da Lina. Eu escutei essa Lina aí mais alta assim, Josi, te conheço, irmã Josi, te conheço. Então eu vou considerar as casas que eu tenho, que nós temos condição de estabelecer um grupo. Amém. Todo mundo entendendo até aqui? Então hoje eu trouxe aqui canetas e papel. Distribui para mim. O que não, pode, só dobra, só dobra, não é para muitos papel não. O que eu quero que coloque? Presta atenção, irmãos, para a gente fazer certinho. Ninguém escreve nada ainda não. Pode deixar a caneta aqui nos primeiros. Coloca aqui do lado os primeiros aqui. Depois não é uma folha para cada um. A pessoa vai escrever aqui o nome, o endereço e o bairro. Só isso que eu quero. E aí, através dessa lista, quem vai colocar o nome ali? Você escreve embaixo assim com asterisco: minha casa está disponível. Sua casa está disponível, mas você não consegue se ver facilitando. A gente vai ter alguém que a casa não está disponível por conta, de repente, de um familiar que mora lá que ainda é ímpio e não tem condição de receber. Quando toda a casa é cristã, seria uma boa que lá tivesse. Mas mora naquela casa alguém que não é ímpio, a mulher ou o marido, o pai e a mãe, e você é filho, não vai levar para lá. Ou de repente a tua casa tem menos de 48 metros quadrados e mora 7 pessoas lá dentro. Não dá também. Então assim, minha casa está disponível e eu estou disponível. A ideia é que você coloque: eu estou disponível para o que o senhor falar aí. Eu quero facilitar, eu quero ajudar. Para que você possa pensar nisso,
pastor, o senhor vai deixar a gente falar o que quiser? E o que eu vou falar? Eu tenho medo só de pensar no que eu vou falar. Todos vão receber treinamento para poder facilitar no grupo familiar. Todos vão receber, para que inicialmente toda a igreja se envolva nisso. Vai chegar o momento que, por exemplo, a reunião de quarta-feira não vai mais ter ela. Vai acontecer os grupos familiares. Só que eu gostaria que fosse na quarta, o grupo familiar. Só que se não der para ser na quarta, é no sábado. Não deu para ser no sábado, faz na terça, na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Só não pode eu não participo de nada, eu vou à igreja ao domingo. Quando eu digo não pode também, não é nem proibido. Pastor, eu só quero ir ao domingo na igreja. Amém. Não sinta-se, não, eu não quero, entendeu? Só queira-se, eu quero ser útil, eu quero participar, eu quero crescer na graça, no conhecimento, eu quero poder trazer meu amigo. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de trazer uma pessoa aqui, porque normalmente eu sou o pregador, e aí tem aquela história, né? Tem dia que eu estou no espírito, tem dia que eu estou na alma, e bem no dia que eu estou na alma tem aquela visita que você trouxe, aí eu nem posso levar lá, o pastor fala uns negócios pesados lá, a boa que você vai poder levar na tua casa, não vai dar problema nenhum. Olha que coisa linda, né? Não vai ter problema, porque aqui é só o pastor que fala. Mas você, na sua casa, no seu grupo, fica fácil aquele seu amigo, aquela sua amiga aí, para você levar o amor de Deus. Hoje, vocês que me conhecem, me aceitam do jeito que eu sou. Então daí você vai ter condição de preparar essa pessoa. Embora esse ano o meu desafio, eu já falei com Deus isso, Ele vai me ajudar. Você queria que Ele vai me ajudar, irmãos? É saber falar, eu quero aprender a falar. Eu quero aprender a falar as coisas que precisam ser faladas. Eu encontrei duas palavras para definir o que eu quero. Eu quero ser contundente, mas não quero ser pontiagudo. Dá para entender o que eu quero? Ser contundente sem ser pontiagudo. Contundente sem ser pontiagudo. Confrontar com amor, nunca sem amor, porque confronto com amor, você ganha o amigo. Confronto sem amor gera afronta e você ganha o inimigo. E eu quero aprender tudo isso. Vocês me ajudam? Não desiste de mim não, irmãos. E eu sou ciumento demais da igreja, né? Aquela coisa toda. Então com isso, o que vai acontecer? Quando toda a igreja gradativamente vai se envolvendo com isso. E eu não estou dizendo que a partir de hoje acabou os cultos de quarta não, viu? Isso vai acontecer daqui 6 meses. Quem sabe? Eu não estou com pressa. Nós não vamos fazer nada, agora é assim, acabou, ponto final. Não é nada disso que nós estamos propondo. Primeiro, eu vou selecionar através de vocês. Minha casa está disponível e eu estou disponível para ir para um grupo, para liderar um grupo e para ceder minha casa. Coloca isso, por isso tem um monte de folha aí, né? Aí você faz um risco e fecha a tua parte. O próximo faz um risco para separar. O que eu preciso hoje é que você não fique sem escrever seu nome aqui. Eu disponho a minha casa. Eu posso. Que tanta gente vai na minha casa, pastor? 5 ou 6 pessoas, contando com você, inclusive. Na casa que tem 2 pessoas, vai vir mais 3 ou 4. Na casa que tem 4 pessoas, vai vir mais 2 ou 3. Porque a ideia não é encher sua casa de gente, fazer na tua casa um grupo para comer. É outro negócio também que a gente não quer. E o que você vai fazer é dar entre 1 hora e 1h30. Por que eu falo entre 1 hora e 1h30? Entre chegada e término, tem o tempo da oração, o tempo de um cântico, de um quebra-gelo, o tempo da palavra, oração final. Deus abençoe sua vida até semana que vem. E tudo isso vão aprender os primeiros que vão começar, que vão estar conosco. Para você ter uma ideia como o negócio é sério e como eu estou com paz e bem devagarinho. O primeiro grupo vai acontecer dia 4 de fevereiro. Você vai ser convidado a participar no dia 4 de fevereiro do primeiro grupo, que quem vai conduzir é o pastor Domício. Porque eu vou sentar lá, porque eu também quero aprender. Amém, irmãos? Amém. Eu estou com um professor que já faz isso há tempos. A igreja deles já deu resultado. Eles estão indo muito bem.
Vocês prestaram atenção em quantas pessoas eles batizaram o ano passado? Quantas foram? 350, Raniel. Dos quais 330 vieram dos grupos pequenos que estão espalhados pela cidade. Já pensou? Na sua casa gerar 10 pessoas para batizar? Através da sua vida? Ninguém diz amém? Então, irmãos, hoje eu queria sair daqui, porque eu vou passar um tempo fora, com a lista dos disponíveis. Eu tenho quase 60 pessoas, não pode ter menos que 60 pessoas nessas listas, porque eu tenho quase 60 pessoas, só assim eu fui fazendo na ponta da caneta, né? Tipo David Tássila, né? Fui colocando, né? Tipo assim, já dando a entender, né? Marcela e Ana, né? Já fui colocando, né? Pastor César e Eliane, fui colocando. Adriane e Marisete, fui colocando, né? Luizão e Josi, Raniel. Pensa num pregador que tem aqui na igreja, chama Raniel. Já viu tanto que esse homem fala? Do amor de Deus, dos testemunhos? Não é verdade? Aí põe você num grupo. Cara, o que você está me olhando? Clarival, Elza, Carlos lá na Citioca, Campina Verde, aleluia, pastora Jânia, Vaguinho e Cris, a Thalita vai ganhar o Bonanza para Jesus. Hã? Alguma pergunta? Fica tranquilo, irmãos, presta atenção, irmãos. Oi, shh. Presta atenção aqui, ó. Quando eu chegar em você, cheguei assim, Malena, você é uma das pessoas que eu gostaria que liderasse um grupo familiar. Ai, pastor, não precisa fazer isso. Vamos sentar, faça todas as suas perguntas. O que você pensa? Você enfrenta 30, quantos alunos? 36. Você enfrenta 36 alunos. Meu Deus do céu, pensa na pessoa capacitada. Não é verdade? A Cleide então, irmão, meu Deus do céu. Já tem um grupo na casa dela? Glória a Deus. Como é que é isso? Pegou o Vanderlei junto. Mas a Fafi disse que já começou um grupo. E aí, o que eu vou fazer, irmãos? Tem o grupo que, o primeiro grupo familiar que nós vamos começar no dia 4, à noite. Esse grupo vai ter um culto normal aqui, com quem não foi chamado para esse grupo. E esse grupo vai se reunir, o pastor Domingos vai ministrar. No sábado, ou a gente vai combinar, mas talvez vai ser na quinta ou na sexta, eu vou fazer o grupo com os solteiros. Eu vou pegar, por exemplo, Maria Helena, vou pegar Rony, Ronei, Janaína, Érica, a Cris, Edna, Renan, quem mais? A Edna é casada, irmão. Eu esqueci. Mas a Edna está no pacote, é que você está no pacote. Eu sei que não dá para contar lá, mas de você eu não largo. Você pega a tua motinha e zarpa para algum lugar, né? A região que a Edna está lá, onde você está lá, provavelmente você vai para a casa da Sueli. Porque tem todo um trajeto. Cris. Então dizendo que você está disposto a começar semana que vem já. A Jéssica também, é a casa dela lá. Isso, a Jéssica também. Hã? Pastora Jânia. Enfim, esse primeiro grupo, irmãos, é o primeiro grupo que vai ser treinado. É o primeiro, entendeu? Então depois nós vamos, ninguém vai sair assim, ó, jogou eu numa fria. A ideia não é essa, ninguém vai passar por isso. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, olha para mim aqui. Olha para mim, por favor. Comece a orar e colocar no seu coração. Porque assim como a minha esposa saiu da condição em que ela estava,
Amém? A igreja diz amém? É que eu sei que tem uns aqui que pensam igual você, só pensava. Assim como a Silmara vai me ajudar, maridão, facilita para tua esposa. Esposa, facilita para o maridão. Ambos se juntem. Porque eu garanto para vocês, irmãos, vocês ficariam felizes se nós batizar por ano 150 pessoas? Irmãos, são vidas que vão ser transformadas. Vocês não se emocionaram, por exemplo, mais recente agora, no batismo do Aldo, do Jandir. Não foi bonito? Meu Deus, irmãos, todo mês acontecendo aquilo, 10, 15 pessoas sendo batizadas. Fulano veio lá do grupo familiar da casa do ciclano, veio da casa do tal, veio lá do Canaã 3, veio lá do Canaã 4, veio lá do Santa Maria. Amém, irmãos? Isso vai acontecer, irmãos. O pastor Domício contando para mim os testemunhos, eu choro de alegria, de saber que Deus não quer que ninguém se perca, mas que Deus precisa de pessoas para ganhar pessoas. Então o que eu queria hoje? Levar esses nomes, depois eu vou telefonar para você, e o que eu quero falar, na verdade eu não quero falar, mas é preciso falar. Liguei lá para a Cris e o Vaguinho, e eles, pastor, a nossa casa até está disponível, mas nós não estamos, nós não nos sentimos preparados, embora o Vaguinho e a Cris não tenham direito de dizer isso, nem da casa nem deles, porque nós já conversamos, mas assim, ele está dizendo, estou brincando, tá? O Vaguinho e a Cris está dizendo, a nossa casa está à disposição, pastor, vamos receber com muita alegria, mas eu prefiro, esperar um pouco, eu quero aprender, eu estou lá, amém? Ou a outra conversa, pastor, a minha casa é muito pequena, a minha casa é feia, eu me sinto insegura de receber pessoas na minha casa, que tem isso também, tem ou não tem? Me sinto inseguro de receber pessoas na minha casa, mas eu estou à disposição, me envia. Um exemplo disso, por exemplo, ali, que eu posso lembrar agora, a Edna é daqui, o esposo dela não é, eu não posso mandar ela receber pessoas lá na casa dela, se o marido dela não concordar. Agora ela conversou com ele concordou, é outra conversa. Então a casa da Edna, vamos dizer que ele não concorda, estão me ouvindo? Vamos dizer que ele não concorda, mas ele fala, meu bem, você está disponível, aí lá na região da Edna, a Edna vai sair para ministrar na casa de alguém, porque ela é uma pessoa capacitada para isso. Deu para entender, irmãos? Em outras palavras, como eu disse que eu não queria dizer, mas é necessário, você tem direito de dizer não para mim, tá? Eu só queria que você dissesse um não, baseado no que Deus falou no teu coração. Baseado no que Deus falou no teu coração, não na sua vontade, porque eu sei que você é de Deus, você quer buscar Deus, mas Deus contraria a gente às vezes, Eu passei por... Lembra um dia que eu preguei aqui que eu pisei no meu orgulho? Quem lembra desse dia, irmãos? Que eu falei que o resultado disso, um dos resultados, porque já tem alguns, mas um dos resultados foi o Juca e a Rosimeire aqui ontem dentro da igreja, porque o meu orgulho e o orgulho dela nos separavam. Entendeu, Marcelo? O orgulho, como eu expliquei, no meio dos evangélicos só causa divisão e separação. O que eu fiz? Ela venceu o orgulho dela, eu falei, eu também vou lá. Cheguei lá, já abracei, já começou a chorar, foi uma coisa linda. É Deus que faz, mas Deus faz porque alguém se submete. E se eu não me submetesse? Ela que vem aqui, ela que vem para cá, ela que saiu, não saiu? Ela que venha. Isso é orgulho. Eu fui lá, César, fui lá, abraçamos, choramos junto, que maravilha. Então, eu só queria que quando você for dizer um não, você diga, eu falo assim, Deus falou com você, eu vou receber na hora. Porque se Deus falou com você, irmão, quem sou eu para falar que não? Então assim, ninguém é obrigado, todo mundo tem direito de dizer não. Ao mesmo tempo que você pode orar ao Senhor. Porque eu chamei ao Senhor, falei, Deus, coloca lá na igreja, olha para mim, escuta isso aqui que eu vou dizer. Coloca lá na igreja, Senhor, leva para essa reunião pessoas
Porque o Senhor está dizendo, esses são os que você pode contar. Amém? Agora não se preocupe. E tira de você, tira da sua ideia, da sua mente, aquela coisa assim, eu não sou capaz. Eu não consigo. Um exemplo. Quantos acham que o Jean é um homem de Deus e ele prega muito bem? Amém? Amém? O Jean vive com essa conversa mole. Eu não consigo, pastor. Não vai dar, pastor. Não adianta, pastor. Hã? Não, não pulo não. É porque assim, olha para você ver o potencial do Jean. Está melhorando como marido, filha, dia após dia? Glória a Deus, testemunho da esposa. Ela está melhorando como esposa, filha? Aleluia! Eu estou melhorando como esposo? É verdade? Verdade. Sim. Nossa, agora eu passei uma pergunta, quando ela falou a verdade, eu falei, põe ou não põe? Põe ou não põe? Então eu sei, eu creio, eu não acho, presta atenção no que eu vou dizer, pelo amor de Deus. Eu creio, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Almas para Cristo, consolidação, vão acontecer através dos grupos familiares. Amém, irmãos? Tudo que a gente precisa está aqui. Pastor, eu quero participar. Eu estou para sentar no grupo, porque a igreja vai ser, olha só o que eu vou dizer. A igreja vai ser nutrida em duas reuniões principais: o grupo familiar e a reunião de domingo. Como igreja. Claro que a sós, você depende do teu tempo a sós com Deus. Sem esse, meu irmão, não vai funcionar. Porque daí você vai começar a ver defeitos. Nos grupos familiares, não é para observar a eloquência, o português de quem fala, viu? O português de quem fala, né? Ela e a Cleide gostam de me corrigir, mas é que eu deixo, tá certo. Senão eu vou falar R$100. Esse dia eu estava nessa, R$100, R$1.000. Olha que bobeira, né? E ainda bem que elas me ajudam, né? E graças a Deus, a hora que eu falo uma palavrinha errada, eu já olho para ela, irmãos. É um negócio doido demais, eu já virei escravo desse negócio. Amém? Mas é que Jesus é bom demais, eita botina. Jesus é bom demais, eita botina. Pastor, não precisa de microfone não. E os cursos que a gente ministra sempre vai ter mais, então, né? A gente vai ter que ter esses cursos. Eu não quero abrir mão deles, mas não dá para fazer as duas coisas juntas. Eu até vou falar isso agora, tá? Irmãos, a Josi me fez uma pergunta. Presta atenção aqui, ó. A Josi me fez uma pergunta muito importante. Eu, por um tempo, achei que esse ia ser o caminho. E tem sido assim. Mas nós não temos encontrado resultados para transformar pessoas em discípulos, que é através dos cursos. Homem ao máximo, mulher única. E é muito bom, quem fez é muito bom, não é? Não é bom? Eles vão fazer parte da igreja, mas nesse primeiro momento, a gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque vai sobrecarregar. Porque se nós queremos transformar uma igreja com grupos familiares, nós temos que ter um foco. Por que a maioria de vocês aqui é cliente da Casa Bahia? A maioria, não estou dizendo todos. Porque toda hora tem Casa Bahia. Quando você pensa em comprar alguma coisa, você começa pesquisando, não é assim? O Brasil hoje, a maioria pensa em Casa Bahia. Por que pensa em Casa Bahia? Por que pensa em Coca-Cola? Porque toda hora esse negócio está na TV. Não é assim? É só hoje, é só hoje, é só hoje. O cara nem quer comprar, vai lá ver. Não é verdade? Então, eu não abro, por exemplo, nós acabamos de investir no Renan, e na Natiele, e no Mazinho, e na Ivonete, em 2 cursos. Foi feito intensivo, o Habitudes e o IES. Estão habilitados a dar esses 2 cursos. Mas neste primeiro momento, que é esse ano agora, e passa depressa, vocês vão ver, nós vamos fazer um foco. Claro, a igreja vai crescendo de tal maneira que a gente pode encontrar no meio disso uma maneira de colocar o curso para que alguém fazer. Porque esse ano, como é um ano de transição no que diz respeito a grupos familiares,
duas coisas vão acontecer basicamente na igreja: encontro com Deus. Encontro com Deus é fantástico. E grupos familiares. Porque não adianta nós queremos abraçar tudo. Eu vou sobrecarregar algumas pessoas. E com os grupos familiares uma coisa incrível vai acontecer. Vocês vão ver o tanto de homem capacitado que tem nessa igreja. Vocês vão ver o tanto de homem capacitado que tem nessa igreja. Eu não só escutei a voz fina das mulheres, não sei porquê. As mulheres não vão falar nada agora, viu? Vocês vão ver o tanto de homem capacitado que tem nessa igreja. Mazinho, não grita não, Mazinho. Só os homens daqui. Só os homens desse lado aqui. Não, é sério, deixa eu falar. A gente brincou, mas deixa eu falar sério. Olha aqui para mim. Irmãos, é interessante. No Brasil inteiro, a maior parte das igrejas, quem mais ajuda são as mulheres. Sabiam disso? Por quê? Eu confesso que eu não tenho uma resposta. Mas um dia, um bigodudo me deu uma resposta. Eu estava numa reunião, nós éramos 4, 5 homens naquela reunião, das quais estava o Vanderlei, esposo da irmã Fafi. E eu falei: rapaz, você viu? Tinha umas 40 mulheres orando, e nós ficávamos lá no fundo, porque a gente era 5 ou 6. E eu falei: eu não entendo, irmãos, tem uma mulherada orando lá, por que os homens? É que a mulherada é mais sensível, pastor, nós é mais durão, mais estúpido, mais burro, a gente é mais ignorantão. O Vanderlei falou isso para nós. E a gente vai admitir que ele está certo? O homem é mais burro? Mais ignorante? Menos insensível? A coisa boa, irmãos, a coisa boa é que as mulheres, quando elas vão ao banheiro, elas falam: amiga, vamos no banheiro. Elas vão alegre e feliz. E homem não. O homem levanta da mesa e vai sozinho. Graças a Deus. Já pensou? Fala sério, já pensou? O Luizão chamando o Adriano para ir no banheiro? Não? Não. O César está perguntando se eu estou falando sério. Dos homens? De que tem mais mulheres? Por quê? Porque o diabo prende o homem porque é o sacerdote do lar. O César está falando aqui, a gente viu isso no grupo Ao Meu Máximo, eu lembrei disso. Ele está lembrando um negócio muito importante. Por que o diabo não deixa os homens participar? Porque o homem é o sacerdote. Quando um homem faz, toda a família vem. Quando um homem é de Deus, não é tão mais fácil quando ele está aqui, quando ele está, não é? Não é assim, Raniel? É mais fácil. Quando o homem vem, vem a família. Por isso que o diabo segura o homem na imoralidade, segura o homem no ativismo, segura o homem nas coisas do mundo. Ele consegue segurar, né? Você vai nos bar, passa nos bar dourados e passa a reparar o tanto de boteco com o homem sentado. Às vezes o cara está arrebentado, cansado, mas está lá no boteco, jogando sinuca. E ele chega em casa às 10 horas já da noite. Não, não é verdade não. Brincadeirinha, viu, pessoal? Agora, para concluir, para a gente orar e terminar, irmãos, aqui é o objetivo. Todo mundo escreveu? Tem mais de 60 nomes já aí? Tem mais de 60 nomes, viu? Deixa eu falar um negócio aqui para a gente terminar. Esse negócio dos homens, a gente algum tempo para cá, era uma época que era eu, o Clarival, o Carlos, o Serginho, quem mais? O David. Não, eu estou falando mais antes, lá para trás ainda. A gente era 5, 6, 8, lembra? E o que eu quero mostrar, irmãos, é que como que eu falo assim? Os homens vão botar a cara, eles vão tomar a frente, amém, irmãos? Não é para vocês empurrar para a mulher de vocês, né? Você já pensou se eu empurrasse a igreja para a Silmara? Querem que eu faça isso? Né? A Sil, ela é a minha auxiliadora, graças a Deus por ela, viu, irmãos?
E quando eu falo isso não é brincadeira não, é sério. Meu Deus do céu, o que seria de mim sem a Silmara? Eu não consigo. O negócio é tão sério que se tem alguma rusga entre eu e ela, e porventura vem aquela coisa de então cada um vai para o seu lado, como aconteceu lá no passado, eu já imaginava assim, para mim acabou meu ministério, porque eu não vejo ministério do Géder sem a Silmara, não vejo. Mas tem homens que vê, né, e futuramente vocês vão ficar sabendo que tem homens que vê assim. Por favor, espera um pouquinho que eu vou chegar com o microfone. Estou indo em câmara lenta. Talvez você tenha falado na primeira reunião, mas nós não estávamos. O Ouvir e Crer, de uma maneira geral, ele trabalha em célula, cada cidade em si? Qual é a visão do Weber e os pastores têm liberdade para trabalhar isso? Como é que funciona? Ouvir e Crer, irmãos, o pastor Weber, a única coisa que ele pede para nós é a vida no Espírito. Ou seja, confissão da palavra, meditação da palavra, oração em línguas, adoração, jejum. É isso que o pastor Weber pede para nós. É isso que une o Géder e a Silmara ao pastor Weber. Quanto à maneira de trabalhar, de conduzir a igreja, tanto é que ele fala que ele é pastor nosso, meu e dela. E a maneira de trabalhar, se é em grupo familiar, se é em célula, se é com igrejas de eventos, isso para ele é indiferente. Mas a maior igreja Ouvir e Crer fica em Barretos. São mais de 7.000 pessoas. E ela é toda em célula. É o grupo do pastor Eric Bretanha, que vai estar aqui muito em breve. Já conversei com ele. Esse ano quem vai vir aqui vai ser o Fernando Barreto, pastor Geraldo, pastor Suzano, pastor Heber Rodrigues, pastor Ricardo, que esteve aqui do Ouvir e Crer de Carapicuíba, porque eles estão trabalhando e eu quero aprender com eles, né? Então não é muita gente que vai vir aqui, mas durante os 12 meses nós vamos ter alguns dias com essas pessoas. Mas respondendo à pergunta do Douglas, algumas igrejas, as oficiais que eu sei e são as maiores, é a de São Luís de Montes Belos, que é uma igreja em célula. Eles estão numa cidade de 12 a 15 mil pessoas, dos quais mais de 4 mil pessoas é do Ouvir e Crer. 5.000 pessoas, 9.000 pessoas da cidade congregam em duas igrejas. Uma é Ouvir e Crer, a outra é a Assembleia de Deus, que são as maiores igrejas da cidade, lá em São Luís de Montes Belos. O Ouvir e Crer lá é em célula, e o Ouvir e Crer de Barretos é em células. Mas hoje o Ouvir e Crer cresceu demais. Só para você ter uma ideia, nós já somos mais de 80, e estamos nos 4 cantos do Brasil já. Aumentou muito para o lado do Pará, Belém, Rio de Janeiro. Então está crescendo muito. Mas, respondi a sua pergunta? Então assim a gente é livre para trabalhar dessa maneira. Amém? E eu estou debaixo da graça deles, dessa liberdade que eles dão para a gente. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta para a gente concluir? Ninguém tem nada para falar? Então ok. Qualquer dúvida, qualquer colocação, eu só peço para vocês orem a respeito. Que Deus possa estar conduzindo cada palavra, porque eu continuo afirmando, eu não sei fazer. Tudo que está aqui, se não for misericórdia de Deus. Amém, pessoal? Eu preciso das vossas orações, Silmara precisa, meus filhos precisam. E nisso, desde que eu tomei essa posição, eu tomei uma posição lá em casa também. Algumas coisas estão acontecendo lá em casa, e uma delas, vocês escutaram ontem aqui na voz do meu filho. Quem já tinha visto o Juan daquele jeito? Ele tomou uma decisão lá em casa. E eu tenho certeza que o meu filho tem um chamado. Não é porque ele é filho do Géder. Eu não acho que seja por isso. E eu não quero colocar o Juan porque ele é filho do pastor da igreja. Mas eu falei para ele, se posicione como homem de Deus. Haja como homem de Deus. Porque Deus deu para você o que Ele não deu para mim. Eu só sei pregar. Você prega, canta, toca, dança... faz palhaçada, né? E Ele ama vocês. E eu falei, cara, seja mais amigo de todo mundo. E a gente vê que Deus está fazendo algo. Tenho conversado com a minha filha, toda a minha família está debaixo de uma
de uma direção, a gente teve alguns desafios para nós lá. E com o passar do tempo, tudo isso vai ser evidente. Mas pensa numa igreja que esse ano 2015 vai estar cuspindo fogo do Espírito, irmão. Nós não queremos nos acomodar com a mornidão. Não queremos morrer que nem rã e sapo. Sabe como é que mata rã e sapo? No conforto. Você pega a água da lagoa com o sapo, põe dentro de uma panela, acende o fogo brando e deixa. Ele não pula de lá. Ele fica lá. O desgraçado vai morrer lá. Mas ele é incapaz de sair de lá. Assim tem muita gente dentro da igreja. Está morrendo em fogo brando, porque não quer fazer nada. Mas quando o fogo esquentar, ele vai querer saltar da panela. Só que daí os nervos já estão relaxados, ele não tem força, morre cozido. Espiritualmente, qual é o peso disso? É que se nós nos acomodamos, porque todo mundo aqui é convicto, irmão. Todo mundo aqui sabe que é de Deus, que é evangélico, que é... Não é assim? Mas a gente se acomoda tão fácil, não é verdade? Eu tiro por mim, irmão. Se eu bobear... Então, ninguém aqui vai morrer que nem sapo nem rã. A gente vai pular fora, irmão. Não tem esse negócio não. Comodismo. E nós vamos orar mais. E pode ter certeza, esse grupo que vai começar, que eu vou chamar você pessoalmente pelo telefone. Eu não vou mandar zap, nem vou mandar torpedo. Ô, me atende. Você viu eu? Não fica me olhando. Ai meu Deus, é hoje. Eu não vou nem atender porque ele falou que ia ligar, Senhor. E agora o que eu faço? E a hora que eu ligar, irmão, já sabe. Eu vou ligar com você porque nós temos um assunto a tratar. Ah, ok? Para concluir. Quando terminar, que vai levar 60 dias, de acordo com a instrução do pastor Domício, os grupos protótipos, o grupo protótipo, melhor dizendo, de casados e solteiros, quando terminar, serão fevereiro e março, em abril, a igreja vai ser, a igreja toda não, mas esses que serão treinados, já vai começar a liderar os primeiros grupos. Em abril, março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio, nós vamos ter o primeiro encontro com Deus. Em maio. Nesse encontro com Deus, todos os que não participaram, todos os que quiserem participar, mas existe um grupo que já fez, que vai trabalhar. O lugar já está reservado ali no Guaicurus, tem a chácara da Igreja Batista Boas Novas. O pastor só não me deu ela de papel passado, mas de palavra ele falou: isso aqui é de vocês. Conte comigo, conte com esse lugar, isso aqui é teu também. É glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Ok? A unidade proporciona tudo isso. Vamos ficar em pé. Ó, tá faltando aqui 12